Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu vou explicar para vocês 3 sons da língua inglesa que são muito simples de serem colocados em prática e que vão fazer toda a diferença no inglês de vocês. E a vantagem dos sons que eu vou explicar aqui para vocês hoje é que eles não são estranhos para brasileiros. Eles não são sons como o TH, ou a letra R ou a letra L. Não, são sons que qualquer brasileiro consegue colocar em prática e tudo que você vai precisar é um pouco de atenção. Beleza? Então, vamos para o primeiro som desse vídeo. A primeira situação vai ser com a letra M e N. E a razão de eu ter trazido essas letras juntas é porque em português a gente pronuncia elas da mesma maneira. Você vê, por exemplo, a palavra foram. Você vê que eu não pronuncio esse M no final, eu não falo foram, eu falo foram. Eu faço um som nasal e esse som nasal os brasileiros tendem a fazer tanto para o M quanto o N. Só que em inglês esse som nasal não existe e quando você tiver o M e o N você tem que pronunciar essas letras. Então pega, por exemplo, a palavra lion. Você vê que eu não falo lion, não, eu falo lion. Eu pronuncio o N no final da palavra. Outro exemplo seria o herói da Marvel, Homem de Ferro. Em inglês seria Iron Man, não algo como Iron Man, não, Iron Man. Eu pronuncio o N no final das duas palavras, beleza? Com a letra M eu poderia usar como exemplo o verbo to be, I am, I am. Eu pronuncio o M no final da palavra am. Outro exemplo seria a preposição from, from. Você vê que eu pronuncio o M no final da preposição from e as duas palavras juntas ficariam I am from Brazil, por exemplo. Ou eu ainda poderia dizer I am Brazilian, I am Brazilian. Você vê que eu pronuncio tanto o N no final da palavra Brazilian quanto o M no final do verbo to be. Beleza? Então isso é muito importante e com um pouquinho de atenção vocês vão conseguir corrigir esse erro. Vamos para o próximo som. A segunda situação vai ser com a letra S. E o problema aqui é que os brasileiros, em algumas palavras, quando a letra S vem antes de outra consoante, eles tendem a colocar o som da letra Z, como por exemplo na palavra sleep. Provavelmente, se você estiver falando com um brasileiro, você vai ouvir algo como sleep, com o som de Z. Ou por exemplo a palavra smart. Normalmente eles vão falar algo como smart, de novo com a letra Z. Só que em inglês isso não pode acontecer. Em todas as palavras, quando você tiver a letra S antes de outra consoante, você deve colocar o som de S. Então você deve falar sleep ou smart. A boa notícia aqui é que em algumas palavras, como por exemplo na palavra stop, você não precisa se preocupar, porque ninguém fala algo como stop. Não, automaticamente você já fala stop. Então é em apenas algumas palavras, na verdade é antes de algumas consoantes que você deve prestar atenção. Só que isso também não é algo difícil de ser corrigido, você só precisa ter um pouco de atenção. Vamos para o nosso terceiro e último som. E a nossa última situação vai ser com a letra I. E o que é importante prestar atenção aqui é que a letra I em inglês não vai ter o som de I. Ele vai ter um som um pouco diferente, como nas palavras it ou him. Você vê que eu não falo it ou him. Eu faço um som um pouco diferente, até mais parecido com a letra E. It and him. Então você vê que faz toda a diferença, inclusive para você não confundir algumas palavras, porque no inglês a gente tem o som da letra I que vai ser normalmente representado pelas letras EA ou a letra E, como por exemplo nas palavras this and this. O this vai ser esse, essa ou isso no singular, enquanto this vai ser mais como essas ou esses no plural. Então você vê que são duas palavras diferentes. Mais um exemplo seria as palavras hit ou hit. O hit vai ser o verbo bater, enquanto hit vai significar calor. Beleza? Então, é uma diferença que existe e se você colocar isso em prática, o inglês de vocês vai soar muito melhor. E seria isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Agora é só vocês prestarem atenção para colocar todas essas dicas de pronúncia em prática. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. E também, não se esquece de deixar aquele like que me motiva muito a continuar com esse trabalho aqui no YouTube. E também de se inscrever no canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo novo que eu coloco aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês na próxima aula.